Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, esse é o programa Realidades da Safra. Vamos começando a programação desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. O programa Realidades da Safra é um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país, para verificar o desenvolvimento das lavouras em cada uma delas, trazer a participação de produtores, de especialistas, para mostrar esses relatos em loco do que está acontecendo em cada uma das regiões que produz safras, que tem lavouras espalhadas pelo país. Para isso, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube o seu nome, a sua região e conta pra gente como é que está se desenvolvendo a lavoura aí para você neste momento, para a gente ter mais relatos, mostrar mais realidades das safras espalhadas pelo país. Uma outra forma de participar é enviando a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo aqui pra gente ir verificando o desenvolvimento dessas áreas. Vamos começar a verificar um pouquinho dessas imagens que os produtores mandaram para a gente. A nossa primeira parada vai ser lá em Arapuã, no estado do Paraná, porque o Diogo Luz Preza mandou para a gente as fotos, aí as lavouras de soja prestes a serem colhidas na região de Arapuã, no Paraná. Fotos enviadas pelo Diogo Luz Preza, lavouras prestes a serem colhidas e outras áreas já tendo avançado nesses trabalhos. A gente vai ver na sequência das atividades, aí áreas já colhidas, inclusive já plantadas com milho segunda safra. A gente vê as plantadeiras passando pelo campo lá em Arapuã, no estado do Paraná. Lavouras do Diogo Luiz Preza mandou as imagens aqui pra gente. Áreas com soja ainda por colher, prestes a ser colhidas nesses próximos dias, e aí áreas que já foram colhidas e também já semeadas para a segunda safra de milho lá no estado do Paraná. Outro que mandou a imagem pra gente foi o Diego Felipe Nóbrega Inácio, lá de Castanheira, em Rondônia. Também mandou imagens, aí a gente vê o vídeo da colheita da soja acontecendo na região de Castanheiras, as máquinas passando pelos campos, tirando essa soja. A gente vê aí um pedaço já colhido, um pedaço ainda em colheita, mais um detalhe aí mais de perto, dessa vez a colheita acontecendo. E a gente tem também as fotos que o Diego mandou aqui pra gente, dessas atividades de colheita sendo realizadas lá em Castanheira, Rondônia. A gente vê os caminhões já carregados com essa soja colhida. Lá o Diego mandou essas imagens pra gente, Castanheira, estado de Rondônia, colheita da soja acontecendo, áreas já colhidas lá na região. Você também pode mandar a sua imagem aqui pra gente, para contribuir conosco e ajudar a gente a entender esses cenários nas mais diferentes regiões do país. Para você mandar a sua imagem é bastante fácil, você pode mandar tanto pelo Instagram oficial do NA, que é o @Notícias Agrícolas, ou pelo nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela, é o 19 99767 0241. 19 99767 0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas. Manda a sua foto, a sua imagem, o seu vídeo, que a gente vai exibir nos próximos programas aqui do Realidades da Safra. Vamos começar a fazer o nosso giro de entrevistas. Hoje nós vamos para o Mato Grosso, vamos para Mato Grosso do Sul, vamos também para o Paraguai, acompanhar essa reta final de colheita da soja, também atividades para a segunda safra de milho nessas regiões. Vamos começar então o Entrevistas da Safra. No programa de hoje, vamos receber aqui o Paulo Renato Stefanello, ele é presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, lá no Mato Grosso do Sul. Vamos conversar também com o Valcir Batista Geno, presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, no estado do Mato Grosso. E também vamos receber a Esther Stort, diretora sócia da Dasagro, lá do Paraguai, para trazer um panorama das lavouras também lá no país vizinho. Ainda hoje tem uma entrevista especial com a Rafaela Ribeiro, aqui da equipe do NA,
registrou com um especialista de cafés, mostrando a situação das lavouras brasileiras para a safra 2025. Daqui a pouquinho a gente vai exibir esse material para você acompanhando a gente ao vivo também. Vamos começar a receber os nossos entrevistados então. Primeira parada vai ser em Ipiranga do Norte, no estado do Mato Grosso, para conversar com o Valcir Batista Geno, presidente do Sindicato Rural, já está aqui conosco por vídeo. Valcir, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia. Valcir, conta pra gente como é que estão os trabalhos de colheita por aí, atividades avançando ainda na região, né? Então, a colheita já está na fase final já. Acreditamos que 95% da soja já está colhida, né? E finalizando já os trabalhos de colheita. E como é que estão os resultados de produtividade para essa safra, Valcir? Talvez nos últimos anos nós tivemos uma das melhores safras de soja na região aqui, né? O clima correu bastante favorável, né? No desenvolvimento da cultura e tivemos um resultado muito significativo na produção. A gente consegue apontar alguma média de produtividade? Isso tudo depende do nível de tecnologia que cada produtor usou, né? Tem produtores que até em determinados talhões ele teve uma superação de produção, né? E outros que às vezes optam por variedade mais precoce, daí ele também teve produtividade um pouco mais baixa, mas na média geral a gente acredita que vai superar a média do estado dos últimos anos. E aí, Valcir, olhando para a comercialização, como é que estão as oportunidades para vender essa soja que está sendo colhida? Olha, também estamos vivendo um dos menores preços da soja dos últimos anos também. Talvez temos boas produção, mas a renda do produtor caiu muito. Então, o produtor nessa parte ele está muito apreensivo e descontente com o valor do preço da saca da soja. E aí, olhando para a sequência, Valcir, como é que estão o plantio do milho? Já está bastante avançado também? O plantio do milho também está nos finalmente, acreditamos que também tem pouco para ser plantado ainda, e está indo para os finalmente. Existe a preocupação agora dos tratos culturais, na cultura do milho, né? E algumas perdas de tecnologia já em questão da lagarta, e talvez essa preocupação do produtor nesse momento é segurar esse controle da lagarta na cultura do milho. E pensando em janela, Valcir, esse plantio já na reta final deixa essas lavouras dentro daquela janela ideal? Hoje já nós estaria praticamente fora da janela do plantio de milho, né? Mas aí vai depender como é que vai correr o clima, as chuvas no final de abril, né? Daí isso que vai determinar a produção, né? E se a gente Então pensar... hoje, Pode completar, então Valcir. hoje, então hoje em relação à produção da soja, que nem eu falei, extremamente razoável e bom, mas o produtor está com menos renda no bolso, né? Então, o produtor, a gente sabemos que talvez os insumos até recuaram de preço também, mas o custo fixo do produtor hoje, aquele mantém que é o custeio, a mão de obra, o combustível, isso tudo não retraiu os preços, né? Então, o produtor vai ter menos renda no bolso igual, né? E se a gente pensar na comercialização do milho, Valcir, como é que estão essas oportunidades aí na região? Teve as oportunidades de contratos futuros ali de R$ 50, né? Que veio ocorrer durante os primeiros meses aí. Então a expectativa é que gira em torno de R$ 50 aí o preço da saca de milho. Aí que nem vai depender da produtividade. Lá na frente, talvez pode ser que tenhamos uma renda um pouco melhor no milho, né? Valcir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Realmente, o produtor ele tem que estar muito cauteloso agora nesses momentos aí, talvez esperar os melhores momentos de comercialização, né? E já daqui a pouco a gente já tem que tomar a decisão para o próximo plantio de soja e muito cautela, porque nós não estamos vivendo um momento muito bom na agricultura, né? Então, muito cautela que eu recomendaria a cada produtor, cada um faça a sua conta. Talvez é momento da gente explorar um pouco
poupança que nós temos no solo para poder passar essa crise de preços baixos que estamos vivendo, né? Valcir, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar o desenvolvimento dessa safra de milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Com certeza, um abraço. O Valcir Batista Geno, presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar os trabalhos de colheita na reta final lá na região, passando já dos 95%, e como é que está também o plantio da segunda safra de milho. Valcir destacando uma colheita bastante positiva para a soja, superando índices de médias dos últimos anos, depois de um clima bastante positivo para o desenvolvimento dessa soja lá em Ipiranga do Norte. O Valcir também apontou um plantio do milho já na reta final, expectativas positivas também, claro, ainda a depender do desenvolvimento de clima para o restante desse ciclo. Expectativa de comercialização, produtor com receio neste momento, aguardando um pouquinho mais essas movimentações de preços, tanto para avançar nas vendas da soja, como também para o milho dessa segunda safra. Vamos seguir o nosso giro, vamos agora lá para o Mato Grosso do Sul, para o município de Sidrolândia. Paulo Roberto Stefanello, presidente do Sindicato Rural, já está aqui conosco. Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, prazer é meu. É uma grande oportunidade estar aí com vocês aí. Paulo, conta pra gente como é que estão os trabalhos de colheita por aí. Essa colheita está avançando e já está passando da metade, né? É isso mesmo, nós já estamos aí com mais de 50% da soja colhida, em média, aqui no nosso município, né? E o plantio do milho vem atrás, vem junto aí, um pouco abaixo disso, mas bem próximo. E como é que estão os resultados de produtividade, Paulo, até esse momento? Têm sido positivos para os produtores aí da região? Então, esse ano a gente teve também bastante dificuldade com a chuva, né? A chuva foi muito disparelha, lugares choveu bem, lugares não choveu. Então, nós estamos tendo produtividades boas e também produtividades muito ruins. Isso é próximo uma propriedade da outra, às vezes até dentro da mesma fazenda, em talhões aí, a discrepância de produção é muito grande. Para a gente ter uma ideia, Paulo, quanto é que tem sido essas médias ruins e até quanto que chega aí no município até esse momento? Olha, a gente tem relatos de produtores aqui de 15, 20 sacos, né? E tem até de 80, 85 sacos aí, no mesmo município. E olhando para a qualidade desse grão, Paulo, como é que tem sido? Teve dificuldade também ou pelo menos na qualidade tem sido positivo? Olha, também tem vários cenários de qualidade de grão aí. A gente teve um pouquinho de alta temperatura ali no mês de janeiro, né? E essa alta temperatura deu uma estressada na planta. Então a gente está tendo grão esverdeado, maioria dentro do limite, mas alguns relatos a gente vê que tem problema assim com qualidade de grão. E até quando que devem se estender essas atividades de colheita? A gente acredita que até mais uns 10 dias aí já deve estar 90% a colheita já realizada, né? Dependendo do tempo, né? Se o tempo ajudar. Porque essa semana a gente teve vários dias com chuvas, né? E por mais que elas foram pontuais, também não foram na região toda, mas diminuiu um pouco o ritmo da colheita quanto do plantio um pouco, né? Mas é benéfico para a lavoura que já está nascida, já está plantada, né? É muito benéfico essa chuva também, né? E se a gente pensar na comercialização, Paulo, como é que estão as oportunidades para essa venda da soja aí em Sidrolândia? Então, ela começou com um preço um pouco mais baixo, né? Em torno aí de 110, 115 reais ali, né? E hoje já está se falando aí no curto prazo, pagamento com curto prazo, 116, 118. Então, a gente notou uma melhora progressiva durante a colheita, sabe? A esperança é que melhore um pouco mais para poder, né, a conta fechar mais tranquilo, né? Essa é a esperança do produtor aqui no nosso feijão, né? E aí, Paulo, pensando agora na safra de milho que vem na sequência, você destacou esse plantio acontecendo também. Como é que estão as condições para a semeadura do milho por aí? Então, tá até bem favorável, né? Tem chovido, né? E claro, ainda a gente está dentro de um período que é uma janela boa para o milho, né? Mas logo, logo, mais uma semana aí já começa a sair fora dessa janela.
Então, a gente acredita que tem que acelerar o processo agora, né? Para tentar colocar essa lavoura de milho segunda safra aí, dentro dessa janela que ainda a gente tem uma expectativa boa de produção, né? Como é que estão as previsões de tempo olhando para frente, Paulo, para esse desenvolvimento da safrinha por aí? Olha, pelas previsões a longo prazo que a gente tem acompanhado, é satisfatório, né? Eu acho que a gente vai ter uma safrinha razoável pelas previsões, né? Então, a gente está até esperançoso para que venha uma safra boa de milho, né? Para ajudar, né, a recuperar um pouco dessas safras ruins que a gente teve nos últimos anos aí, né? Então, a gente está precisando de uma safra boa aí, até mesmo para o pessoal que não tem conseguido colher muito bem o soja agora, né? Então, é uma maneira de fortalecer economicamente o produtor, né, com uma safra boa aí, na segunda safra. E a gente tem acompanhado algumas regiões de milho, Paulo, já apresentando alta pressão de pragas, de insetos nas lavouras. Aí em Sidrolândia também tem essa situação já acontecendo? Sim, a gente já teve um pouco menos de percevejo, mosca branca, essas coisas. Por enquanto ainda não foi muito agressivo, mas a lagarta surpreendeu, né? A lagarta era uma praga que não estava muito nativa, e mesmo com os milho com tecnologia aí, a gente vê que está tendo que fazer aplicação de lagarta. Então, isso aí que chamou atenção um pouco esse ano, né? E Tá para uma pressão muito grande de lagarta. a gente encerrar, Paulo, como é que está a comercialização do milho? Como é que estão as oportunidades para venda do cereal por aí? Então, ainda tem bastante milho da colheita do ano passado, né? Que está aí para comercialização. O preço tem melhorado aqui na região. Então, acho que vai ter oportunidade de venda agora, nesse próximo mês aí, né? De março. Acho que vai ter oportunidade boa de venda de milho. E a perspectiva para a safrinha, ela é positiva também, né? Então, a gente vê um estoque muito baixo de milho no nosso país e a procura sempre crescendo, a demanda aumentando. Então, a tendência é que tenhamos preços melhores, né? Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a Notícias Agrícolas aí, né? A oportunidade de estar aí com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento e levando, né, para todos os espectadores aí do Notícias Agrícolas, né, um pouco da realidade aqui da nossa região. Um abraço a todos aí. Obrigado, hein? Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando esses resultados finais da soja e também como é que vai ser o desenvolvimento do milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Abraço combinado. Esse o Paulo Renato Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de campo lá na região, colheita da soja passando dos 50% e tendo produtividades muito variadas dentro do município. Tem áreas colhendo entre 15 e 20 sacas por hectare, ao mesmo tempo que tem áreas colhendo entre 80 e 85 sacas por hectare. Produtividades muito diferentes, assim como também foi o regime de chuvas. Chuvas muito irregulares durante todo esse ciclo provocaram esse resultado bastante disparelho que a gente tem acompanhado para a colheita da soja. Paulo também destacando o avanço dos trabalhos de plantio do milho, vindo na sequência da soja, e aí pelo menos mais uma semana de janela positiva para o plantio desse milho. Então o produtor tentando acelerar essas atividades para conseguir plantar a maior área de milho possível dentro da janela ideal. Esse é o cenário lá de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Agora a nossa parada vai ser lá no Paraguai. Vamos acompanhar o balanço da safra de soja de verão lá do país, também como é que estão as atividades de segunda safra no Paraguai. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Esther Stort, diretora sócia da Dasagro, já está aqui conosco por vídeo. Esther, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Esté, vamos começar olhando para a safra de verão, que a gente veio acompanhando os desenvolvimentos dos trabalhos aí no Paraguai, toda a dificuldade com falta de chuvas durante boa parte desse ciclo. Nesse momento, que balanço que a gente já pode fazer dessa safra de verão? Olha, Guilherme, a gente conseguiu avançar bem, né, nessa colheita. Estamos aí
aproximadamente 96% da área de soja verão colhida, né? Terminada já a colheita. Bem rápido esse finalzinho aqui, agora que está demorando, né? Início bem rápido, avançou bastante, foram como 20 dias antecipados, né? Essa colheita se antecipou devido às condições climáticas, né? De seca, chuvas bem dispersas, né? Isoladas e com um volume menor. Então, também aí sentindo um pouco a quebra desse ano também, né? E como é que estão esses resultados, Esther? O que a gente já pode apontar de produção paraguaia para a soja verão? Aqui na consultora, né, estamos trabalhando hoje com um rendimento de 3.030 por hectare, né? Isso aproximadamente com a área plantada de 3 milhões e 100 mil hectares no Paraguai na safra de verão, conclui agora nesse momento, né? Ainda falta essa finaleira, né? Mas agora nesse momento estamos trabalhando com 9,4 milhões de toneladas. E esse número lá Uma no, redução, uma redução, exatamente, com o nosso número inicial. lá no começo ele passava de 10 milhões, né, Esther? Exato. Nós na corretora estávamos trabalhando entre 10 e 200 como o máximo, né, de produção de safra. Mas chegamos aí no final, meados de dezembro, né, quando o clima pintava bom e a produção estava aí em pleno momento de enchimento de grão e crescimento, né, das primeiras parcelas. Então, a gente até chegou a cogitar superar 10 milhões e meio de toneladas. Então, ali, se considerar isso daí, você vai ter uma quebra de 11%. Mas, Guilherme, tem áreas muito afetadas, né? A região norte, principalmente, a gente teve uma perda importante ali. Tem produtor aí já terceiro ano, quarto ano, alguns com quebras, né? Com produções abaixo do custo, né? De rendimento em qualidade muito, muito baixa. Então, esse percentual aí que a gente considera nesse momento, né, de colheita, já pode dizer que essa quebra já está acentuada e já está familiarizada, né? Tivemos áreas aí com produções abaixo de 500 quilos por hectare, né? Também tivemos áreas muito positivas na região centro-sul do Paraguai, praticamente assim superou as expectativas. Então, se vocês olharem aí para o Brasil tem o norte ali melhor, aqui no Paraguai parece que foi o contrário, né? Então, a região centro-sul do Paraguai, ela produziu muito bem. Teve áreas que, inclusive, superou 5 mil quilos por hectare, 5 mil quilos por hectare, né? Chegou a superar. Então, assim, a média dessas regiões melhores foi acima de 4 mil. Mas a média das regiões mais sofridas, digamos, com essa questão climática, né? Principalmente o calor, né? Também a gente tem que considerar que essas áreas são de terras mais mistas, né, com mais um solo mais arenoso, então a evaporação, né, da umidade ela é muito mais rápida. Com o calor intenso que passou de 40 graus em vários dias seguidos, não teve outra, a planta não resistiu, né? Então acabou morrendo, acabou terminando a última fase não enchendo o grão, então essa perda foi acentuada. Essas regiões, o pior resultado, assim, em média estado aqui do Paraguai é de 1,5 1.500 quilos por hectare, né? Esse foi o pior resultado, assim, de média de um estado completo, que é o de São Pedro, né? E aí, Esther, para a gente encerrar esse olhar para a safra de verão, como é que está a comercialização dessas sojas, oportunidades para o produtor paraguaio vender nesse momento? Os números não estão tão bons, né, para venda agora nesse momento, né, os preços aí estão um pouco castigados, o produtor aproveitou bem em algum momento, né, quando estava o Chicago em alta, os custos também um pouco mais baixos, agora acabaram nivelando um pouco os preços e hoje o produtor que quer vender a soja dele vai tirar em média aí 330 dólares, 335 dólares
por tonelada, né? Vendendo a produção dele atualmente, né? A gente acredita que aí tem um 35% comercializado. Com relação ao ano passado, está mais ou menos na média, porque ano passado também o produtor acabou não vendendo antecipadamente, estava em 31%, mas a média de 5 anos de venda para o final de fevereiro é mais de 50%. Então, a gente tem ali uma retração do produtor, né, em vendas. A gente acredita que o comprometido do produtor, que o produtor foi comprometendo, foi entregando, inclusive, soja sem fixar custos, sem fixar o Chicago, sem tomar uma medida, foi por causa da questão de lugar, né, no momento de safra, foi entregando também, inclusive, importos, algumas empresas. Esse comprometido da soja verão está em 55%, segundo os números que temos levantado. E aí, Esther, esse adiantamento dos trabalhos da safra de verão também ajudou no plantio das segundas safras, né? A gente vai até colocar aqui o gráfico que você mandou olhando para a soja primeiro, atividades de plantio já bastante avançadas, né? E aí, Esther, a gente também vai mostrar o gráfico aqui para o milho, que também tem esses trabalhos de plantio avançando, né? Na safrinha, né? Tanto milho como soja, né? O desenvolvimento dessas áreas de segunda safra são positivas por aí nesse momento. Sim, sim, são positivas, o que reflete o milho tem estado bem melhor, né? A soja teve um pouco foi plantado muito no calor, né? Então, no momento da germinação já era um calor excessivo, acima de 40 graus, então tinha umidade no solo, mas o calor era muito alto. Então, aqueles primeiros plantios de soja, eles acabaram desenvolvendo um pouco menos, né, do que esperado pelo produtor. Ali com 30 dias aí já o pessoal já via que não estava tão bem. Então não tem a safrinha não é uma produção igual à safra, né, mas ainda se tem um bom cenário aí, a gente acredita que possa superar 1 milhão de toneladas aí
de produção nessa safrinha, né? Então, estamos nessa expectativa. Agora, com essas últimas chuvas, né? Essas últimas semanas, as chuvas ainda não estão regulares, não são chuvas que abrangem toda a área agrícola, né? São sempre pancadas isoladas. Então, esse cenário aí climático, né? Esse fator climático, ele deve se estender até dia 15 de março, né? Então, ainda a gente está nessa expectativa de uma melhora nessa parte desse fator climático mesmo, né? Mas acreditamos, assim, que as chuvas que já chegaram, por mais que foram menores em algumas regiões, né, já estão motivando mais, né, ao produtor que tem plantado essa safrinha, já está vendo essa safrinha desenvolver bem. Aí a gente mandou algumas fotos aí para vocês já podem ver que tem áreas bem avançadas, né, em crescimento. Esther, a gente teve só um pequeno probleminha com o seu áudio na transmissão aqui durante a exibição dos gráficos. Eu te ouvi durante todo o tempo, mas o pessoal que está acompanhando a gente acabou tendo essa interrupção. Eu vou pedir para você só resumir um pouquinho essa situação dos gráficos, esse avanço do plantio, tanto para a soja quanto para o milho, para o pessoal que não conseguiu ouvir também ter essas informações. Beleza, vamos lá. Então, o plantio de soja safrinha, 95% está plantado nesse momento. Ano passado estava 91% plantado, né? E a média desculpa, ano passado estava plantado 98% e a média 91%, a média de 5 anos, né? Nessa mesma etapa. Ano passado a gente trabalhava com área de 585 mil hectares, esse ano 630 mil hectares, uma área um pouco ampliada, né? Devido a que a soja verão foi colhida, foi antecipada, né? Então, esse plantio, essa janela aí para plantio de soja safrinha, ela se deu por causa dessa antecipação da colheita da safra de verão, né? Então, a gente tem 74% dessa soja plantado até 10 de fevereiro, e essa é a janela ideal. Então, normalmente, a média de plantio de safrinha até dia 10 de fevereiro é 44%. Mas esse ano a gente teve uma antecipação de 74%. O ano passado foi 65% até 10 de fevereiro. Essa é a janela ideal. O plantio vem se desenvolvendo bem. O milho está 90% plantado, em uma área estimada em 850 mil hectares. Ano passado a gente trabalhava com uma área um pouco maior, então a gente ainda acha que esse milho 90% plantado agora, até final de fevereiro, né, atual, ano passado estava 78% o plantio, e 67% é a média dos últimos 5 anos no final de fevereiro, né? O plantio de milho. Esse milho aí a gente acredita que possa ter uma ampliação da área, né? Dessas 850 mil hectares, devido ao aquecimento dos preços, né? Do milho nessas últimas, na verdade, dentro desse ano já, né? Iniciou o ano já com um preço melhor para o milho, mas acabou aí essas últimas 2, 3 semanas, o milho estava mais valorizado aqui, então incentivou ao plantio de milho também nessa finaleira. Esther, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final, pode ficar à vontade. Agradeço a vocês e sempre estamos aqui à disposição, tanto para o público aí que nos assiste, como também para os clientes, os produtores. Se tiver alguma dúvida aí, podem entrar em contato com a Dasagro, que estamos aqui para lhes ajudar. Esther, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas segundas safras aí no Paraguai. Obrigado, até a próxima. Até, obrigado. Essa é a Esther Stort, sócia-diretora da Dasagro, conversou com a gente para mostrar esse cenário das lavouras lá do Paraguai. Colheita da soja verão se encerrando, 95% da área já colhida, com resultados menores do que aqueles esperados inicialmente. A produção paraguaia deve ficar em 9,4 milhões de toneladas, quando já foi estimada em 10,5 milhões. Então, uma redução de cerca de 11% nessa produção final de soja verão paraguaia. Esse ciclo também foi antecipado em cerca de 20 dias em função dessa seca, dessa estiagem, e aí isso beneficiou o avanço do plantio da segunda safra, tanto de soja
quanto de milho. Os trabalhos estão bastante avançados, a gente viu nos gráficos ali que a Esther preparou para a gente os trabalhos acima das médias históricas, acima das médias dos anos anteriores, já chegando também na reta final de atividades, e a expectativa positiva para o desenvolvimento e para a produtividade dessas áreas lá no Paraguai. Vamos dar sequência à nossa programação. Primeiro eu queria registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta quinta-feira, o José Mendes mandando o seu bom dia e o Vinícius de Lima Wagner, agradecer o Vinícius que deu esse toque pra gente, avisou sobre essa situação do áudio da Esther durante os gráficos. Espero, Vinícius, que você tenha continuado acompanhando a gente e ouvido essa explicação que a Esther trouxe no final, voltando a explicar essa questão dos gráficos e o avanço do plantio lá na segunda safra de soja e de milho no Paraguai. Vamos seguir agora a nossa programação, vamos acompanhar algumas notícias que mostram o desenvolvimento das lavouras e de safras das mais diferentes culturas aqui no Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando para o café. A Rafaela Ribeiro, nossa repórter aqui do Notícias Agrícolas, fez uma entrevista ontem com o Jonas Leme Ferraresco, que é engenheiro agrônomo e consultor em cafeicultura, para mostrar as condições de desenvolvimento das lavouras de café dessa safra 2025. Agora a gente vai acompanhar essa entrevista que a Rafaela fez com o Jonas. Vamos verificar um pouquinho essas condições de desenvolvimento para a safra de café do Brasil. Então tá certo. Jonas, eu queria que você começasse então explicando um pouquinho o impacto que essas altas temperaturas, esse calorzão aí que a gente vem enfrentando, né, nos últimos dias, tem impactado as lavouras aí nesse, podemos assim dizer, né, quase finalzinho aí de produção. É muito preocupante, principalmente esse ano, onde a perspectiva de safra já não é tão boa, que a gente tenha outros eventos climáticos, né, que afetem uma safra que já não é tão significativa. E essas altas temperaturas, elas impactam o metabolismo e a fisiologia da planta, como ela funciona, né? Em altas temperaturas e falta de chuvas, ela fica estressada, então ela tem que gastar a energia que ela ia utilizar para essa fase finalzinha aí do ciclo do café, para finalzinho do enchimento de grãos e a granação, que é esse endurecimento do fruto, né, para ele ficar rígido, ela acaba gastando para sobreviver, vamos por assim, né? Ela transpira demais por causa do calor. O sistema fotossintético, que produz energia nova para a planta, ele fica quase inativo em altas temperaturas, acima aí dos 32, 33 graus, e ela precisa controlar a sua temperatura para não superaquecer também. Então isso acaba prejudicando essa fase final, essa etapa final aí do desenvolvimento da semente no fruto. Jonas, qual seria então, de certa forma, um cenário ideal aí, né, vamos dizer assim, para essa final de produção? Qual seria aí o clima desejado, de fato, para as lavouras terem um bom finalzinho de desenvolvimento? O ideal, o principal fator que tem se mostrado crítico, assim como ocorreu ano passado, são as altas temperaturas. É o que é mais preocupante, eu penso, nesse momento, porque altas temperaturas, o controle é muito complicado. A falta de chuva, alguns produtores até conseguem remediar com irrigação, mas a alta temperatura, o sistema, como eu falei, da planta, o mecanismo fotossintético, né, que gera energia e alimento para a planta, ele praticamente para de funcionar nessas temperaturas altas, né? As chuvas, se elas continuassem, não precisaria ser tão volumosas, mas pelo menos constantes, e na faixa aí dos 20, 25 milímetros, nessa fase final, seria ideal, porque a gente teria essa fase bem finalizada nos frutos, e a gente também teria uma sustentação melhor da safra 2026, que vem junto com as chuvas, né? Que mantém o desenvolvimento vegetativo e tal. E vale salientar que essa preocupação da granação e enchimento é principalmente para as floradas que ocorreram a partir de outubro. Algumas regiões ou algumas localidades que tiveram floradas mais precoces, agosto e setembro, o fruto já está quase praticamente em fase final, então prejudica menos.
mas as floradas que ocorreram na segunda quinzena de outubro, as regiões, essas realmente é muito preocupante se essa onda de calor que está vindo persistir por mais 15 dias, né? Jonas, você tem um trabalho ativo aí também, né, visitando algumas lavouras na região do estado de São Paulo e Minas Gerais, e né, em uma conversa nossa, você comentou um pouquinho sobre algumas lavouras que já estão sendo impactadas por um fenômeno chamado coração negro. Eu queria que você explicasse o que é esse fenômeno e o quanto ele impacta de fato a produção do café. Então, o coração negro é um distúrbio fisiológico da planta, que acontece quando você olha o fruto por fora, ele está verde, bonito, parece que está normal, e quando a gente corta ele no canivete, o produtor corta ele no canivete, por dentro as duas sementes, nos espaços delas, que a gente chama de loja, né, estão enegrecidas. Isso acontece por causa dessa questão de temperatura e falta d'água. A planta está num processo final, né, de enchimento e granação, e um estresse intenso, ocasionado geralmente por clima, ele acaba que afeta essa fase final. Então a planta, a semente, ela entra em processo que ela começa a se degradar em certos termos, então ela fica escura. E essa semente, ela tem um peso muito pequeno, né? O volume também. Então, onde você teria um fruto normal para fazer um saco de café, agora você tem um fruto que pode ser considerado uma escolha, um fundo, ou às vezes, dependendo do processo, ele nem peso praticamente tem, acaba sendo expulsado com a palha do café durante o processo de descascamento. Então, em muitas regiões onde a chuva não foi regular, porque a gente teve uma diferença entre regiões do estado de São Paulo e Minas Gerais, principalmente. Algumas regiões tiveram algumas chuvas, outras já fazem mais de 20 dias que não chove, e isso associado à temperatura alta acaba gerando esse fenômeno. Tem algum tipo de outra doença ou praga que também gera preocupação aí diante desse, vamos dizer assim, essas altas temperaturas e esse clima diverso que pode também prejudicar aí o desenvolvimento do café? Onde a gente teve esse fenômeno de insolação muito intensa sobre as lavouras, se observa a escaldadura, que é a queima da folha, né, que o produtor vê aquela folha amarronzada, né, que nem tivesse sido pega por uma geada, que acaba matando o tecido foliar da folha, né? Você tem a cercosporiose, que está afetando esses frutos, que você olha o café do lado que pega muito sol, ele fica com umas manchas escurecidas, que a doença se aproveita da queimadura para entrar na planta, e o que pode vir, que é mais preocupante, que o produtor tem que ficar atento, que é um possível surto de bicho mineiro, né? Com as temperaturas mais altas, menos chuva, é possível que a gente tenha um surto de bicho mineiro em algumas regiões, e também do ácaro vermelho, que também ele pode vir com esse clima seco, né? Então, o produtor tem que ficar atento a essas duas pragas aí nos seus cafeeiros. E, Jonas, assim, a gente já sabe, né, que vai ter uma quebra significativa, principalmente do café arábica para essa safra, mas eu acredito, então, que agora também a preocupação está com relação à qualidade do que vingou, é isso mesmo? Então, essas altas temperaturas, esse clima tem trazido aí um impacto e uma preocupação para o produtor em cima do quão saudável está sendo o que está sendo produzido, é isso? Isso, o que acontece nessa fase final. Vamos dizer que a gente ainda tivesse um clima normal, com poucas chuvas, e ocorresse uma certa desfolha, mas o grão chegasse à granação, chegasse ao ponto de ser colhido firme. Se a gente tiver um estresse daqui para frente até a colheita, o desgaste da planta começa a prejudicar a safra do ano que vem, por causa que as folhas que estão saudáveis e vieram com as chuvas que vieram há uns meses atrás, elas começam a cair, ficar fracas, isso expõe o fruto e os galhos,
que ficam com poucas folhas e como a folha é a bomba da planta, né? E isso prejudica o processo final de maturação. Às vezes, acelerando ele repentinamente por causa do estresse, a planta acelera o processo de maturação para desocupar a planta, vamos por assim. E também a gente pode ver frutos que maturam, às vezes o produtor vê esse fenômeno também em lavoura mal nutrida, que do verde ele começa a passar para o seco também, quando a planta está muito desfolhada. Então você não tem aquele ciclo de maturação normal. E, lógico, se a granação, se o enchimento e a granação não for bom, a gente tem frutos, sementes menores, como ocorreu em 2024. Lógico que não proporcionalmente, que em 2024 foi muito mais sério, mas dependendo da região, pode ocorrer esses 3 fenômenos, né? Então, o produtor ele tem que ser cauteloso para quem tiver irrigação, utilizar o sistema para não deixar a planta entrar em estresse, o produtor tomar cuidado nos manejos de solo, né? De arroação, não entrar muito precocemente nos processos de limpeza do café para colher, porque o preço está muito alto, alguns produtores têm se adiantado na arroação com medo que perca café que caia no chão, mas é arriscado você começar a mexer embaixo do café num momento de estresse, falta d'água e calor, e você estressar mais a planta nesse processo. Então a gente tem que ser bem cauteloso no manejo agora, até que a gente tenha alguma volta da regularidade das chuvas. Conversa da Rafaela Ribeiro, nossa repórter aqui do Notícias Agrícolas, com o Jonas Leme Ferraresco, que é engenheiro agrônomo e consultor em cafeicultura, trazendo esse cenário do desenvolvimento da safra brasileira de café 2025 e os impactos que já aparecem devido às condições de clima para a qualidade desse café. A gente, claro, vai seguir acompanhando o restante do desenvolvimento dessa safra aqui no Notícias Agrícolas. Agora a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, o Erickson Cunha vai assumir a bancada do NA, vai conversar com o André Ramos, meteorologista, para trazer as previsões de tempo para os próximos dias nas regiões brasileiras. Então já começa a mandar aqui a sua pergunta, a sua região, o que você quer saber do tempo para os próximos dias, que o Erickson e a André vão trazer essas informações daqui a pouquinho. Registrar a participação também do Antônio Mauro Rodrigues, mandando o seu bom dia, o Vinícius que conseguiu acompanhar a resposta da Esther na entrevista anterior. A gente agradece a participação e a audiência de todo mundo que esteve com a gente no programa Realidades da Safra desta quinta-feira. Eu sou Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.